Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um homem foi preso suspeito de envolvimento na morte da jovem que fazia entrega de um drone com o pai e o namorado em São Paulo. Os três esperavam por um suposto comprador numa rua da Zona Leste, quando foram abordados por 2 assaltantes. A jovem reagiu com um spray de pimenta e foi baleada. Familiares e amigos se despediram de Beatriz Sorrilha Munhoz, de 20 anos. Eu perdi a minha filha, eu perdi a minha amiga, eu perdi a minha parceira de trabalho. Eu ensinei minha filha a consertar servos, era um modelo desde os 8 anos de idade. Então, desde os 8 anos de idade, ela é minha parceira. Beatriz foi morta no sábado durante um assalto em Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Câmeras de segurança mostram quando 2 homens se aproximam numa moto do pai e do namorado de Beatriz. Quando percebem a ameaça, eles correm para o carro onde Beatriz está. Ela reage e usa um spray de pimenta em um dos criminosos que está de capacete. Nesse momento, o assaltante atira. O namorado dela ainda tenta segurar o criminoso pela bolsa de entrega, mas o homem consegue fugir na garupa da moto com o celular das vítimas. Beatriz chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento. Segundo o depoimento do namorado da vítima à polícia, a família havia saído aqui de Sorocaba, no interior de São Paulo, em direção à capital, para entregar um drone vendido a um morador do endereço combinado. O crime aconteceu enquanto todos aguardavam o suposto comprador. Policiais militares fizeram buscas na região e encontraram uma motocicleta com as mesmas características da usada na ação. O veículo foi apreendido e encaminhado para a perícia. A gente depois nem desconfiou, porque... Aí eu mandei mensagem e falei, cheguei. Daí quando eu mandei mensagem, ele falou, só um minuto que eu tô tomando banho, já desço. Eles já chegaram apontando a arma. Um suspeito foi preso, o outro identificado segue foragido. Segundo a polícia, criminosos fingem que são compradores e marcam a entrega das encomendas em lugares fáceis de fugir depois do assalto. Na verdade é uma arapuca, né, evidentemente. Então a cautela é que... as pessoas não marquem em locais tão ermos, né? Então, vamos marcar em shopping center, vamos marcar perto de delegacia de polícia, locais de movimento e bastante segurança. Agora eu fico com esse vazio, com essa dor, e ela que acabou tendo a vida ceifada e morreu nas nossas mãos. A defesa do suspeito preso disse que o investigado está à disposição das autoridades. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, tira a tornozeleira e começa a cumprir pena em regime aberto. Temporal provoca estragos e acidente de ônibus com pelo menos 3 mortos em Goiás. Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, se reúne com o governador do Rio para discutir segurança pública. No Pará, presidente Lula decreta GLO que autoriza a atuação das Forças Armadas durante a COP30. Técnico Carlo Ancelotti faz última convocação do ano com Vitor Roque, do Palmeiras, e outras novidades. E a morte de Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina e que fez história ao lado de Milton Nascimento. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se reuniu hoje com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele pediu detalhes sobre a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, que resultou na morte de 117 suspeitos e 4 policiais. Drogas e 93 fuzis foram apreendidos. Alexandre de Moraes chegou de helicóptero ao Centro Integrado de Comando e Controle no Rio de Janeiro. A reunião do ministro com o governador Cláudio Castro foi a portas fechadas. Secretários e representantes das polícias civil e militar do Estado também participaram. Depois da aposentadoria do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes assumiu temporariamente a relatoria da chamada ADPF das favelas, que prevê critérios para a redução da letalidade policial em operações.
principalmente em comunidades. Alexandre de Moraes requisitou relatórios detalhados dos armamentos, das câmeras corporais e dos agentes envolvidos na operação. O ministro ainda determinou que todas as informações da perícia sejam preservadas. Em resposta aos questionamentos de Moraes, o governo do Rio disse que a operação observou os princípios da legalidade, que a necessidade e a proporcionalidade foram aferidas diante da resistência da facção fortemente armada e que a moderação foi buscada ao concentrar o confronto em área de mata, longe de zonas edificadas. O governo do Rio também afirmou que a polícia teve que empregar força compatível com a reação dos criminosos e ressaltou que não há notícias de mortes referentes a pessoas que não pertencem à organização narcoterrorista, o que indica a limitação da atuação policial exclusivamente sobre o grupo. A agenda no Rio incluía um encontro com representantes do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública e do Ministério Público. Alexandre de Moraes também esteve com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Novas imagens de câmeras dos uniformes dos policiais mostram a intensidade do confronto e das ações de narcoterrorismo. Enquanto os agentes socorrem um colega ferido, criminosos atiram. Aqui um policial é carregado nesta maca improvisada. O drone da Polícia Civil também registra quando uma equipe é atacada no alto da mata. 4 policiais morreram e 17 ficaram feridos. 3 estão internados em estado grave. 200 policiais rodoviários federais devem chegar à cidade até o fim da semana. A medida foi anunciada pelo ministro de Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. E assim como outros países da América do Sul, o Uruguai agora reforçou a segurança na fronteira com o Brasil depois da operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Autoridades uruguaias temem que os criminosos procurados cruzem a fronteira. Um representante do governo do Uruguai deve viajar ao Brasil para discutir as políticas de segurança. Paraguai, Argentina e Bolívia também já tomaram medidas de segurança nas fronteiras com o Brasil. Agora, um levantamento exclusivo obtido pelo Jornal da Record, que revela o seguinte: 28 milhões de pessoas já foram vítimas de fraudes através do Pix só este ano. Pessoas acima dos 50 anos são os principais alvos dos criminosos. Os estelionatários falaram por vários dias com o pai da Fernanda, que mora em outra cidade. Se passaram pela filha, como se ela tivesse com um número de celular novo. Perguntando do meu filho, perguntando do meu marido, e aí a pessoa foi conversando com ele como se fosse comigo. Depois de várias trocas de mensagem para ganhar a confiança da vítima, os criminosos pediram empréstimos ao idoso. Amanhã eu dou um jeito, eu deposito esse dinheiro, tá bom? Eu amo todos vocês, tá? Beijo. O prejuízo foi de R$4.000. Nós não conseguimos ressarcir o dinheiro, nós fizemos boletim de ocorrência, nós entramos em contato com o banco, mas infelizmente sem sucesso. Um levantamento da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor revela que entre janeiro e setembro o país registrou 28 milhões de fraudes envolvendo o Pix, o principal alvo dos criminosos. Na sequência, aparecem as falsas compras online, com 2.700.000 ocorrências, e os golpes por troca de mensagens, com 1.600.000 casos. Pessoas acima dos 50 anos são as mais afetadas, faixa que concentra 53% das vítimas. Enquanto os golpes digitais acompanham o avanço da tecnologia, a educação digital ainda é limitada. Especialistas recomendam investir em conhecimento e seguir protocolos de segurança para evitar ou reduzir prejuízos. Pare para pensar, apure, entre num site. Às vezes, com medidas simples, você também diminui o número de golpes. A semana começou com muita chuva em diversas regiões do país, principalmente no Distrito Federal e em Goiás. 5 pessoas morreram. Os ventos chegaram a 87 km por hora em Itumbiara, no sul de Goiás. Galpões foram destruídos e a cobertura do estacionamento de um supermercado caiu em cima dos carros.
Um ônibus tombou ao tentar desviar de uma árvore caída numa rodovia em Iporá. 3 pessoas morreram na hora e outras 35 ficaram feridas. Já em Goiânia, 37 árvores caíram sobre carros e casas. Um motorista ficou ilhado no meio da enxurrada. Em algumas regiões da Grande Goiânia, choveu em 24 horas 2/3 do que era esperado para todo o mês de novembro. Rajadas de vento e a correnteza destruíram essa casa em Aparecida de Goiânia. 2 moradores foram arrastados pela enxurrada. Ainda chegou a afogar, meio que afogar aqui, né? E minha sogra conseguiu sair primeiro, depois ele saiu. E aí conseguiu sair, graças a Deus, senão tinha morrido os 2. Goiás e o Distrito Federal foram os locais onde mais choveu no Brasil nas últimas 24 horas. Durante o período, Brasília recebeu 38% da média prevista para o mês. A estrutura de um rodeio desabou e o evento precisou ser cancelado. O interior de São Paulo também teve registro de tempestade. A Prefeitura de Barretos decretou situação de emergência, depois que ventos de 95 km por hora provocaram destruição e a interrupção de serviços essenciais. Em Santa Fé do Sul, uma mulher morreu depois de ser arrastada pela água. Em Regente Feijó, também em São Paulo, os ventos derrubaram a arquibancada e a estrutura metálica de uma festa universitária. Cerca de 60 pessoas ficaram feridas. Marcelo Giglio de Souza, de 47 anos, morreu. O corpo dele foi enterrado hoje. E hoje à tarde teve queda de granizo em várias cidades do sul do país. Em Sarandi, no Rio Grande do Sul, as pedras de gelo grandes destruíram os telhados, danificaram vários veículos. O granizo também cobriu as pistas da BR-386 e mudou a paisagem. Não houve feridos. De acordo com a prefeitura da cidade, 2 postos de saúde vão ficar fechados amanhã por causa dos estragos provocados pelo granizo. 100 famílias ficaram desabrigadas. A Lidiane Sayuri já está por aqui. Lid, mais uma semana começando. Qual será a previsão para os próximos dias? Boa noite. Oi, Mariana. A gente segue com o tempo bastante instável e úmido. E pelo menos até quarta-feira poderemos ter novos temporais. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, o calor e a umidade provocam pancadas de chuva no centro do Brasil. Em Porto Alegre, dia de sol entre nuvens com máxima de 27 graus. São Paulo pode amanhecer com nevoeiro. Depois o sol aparece e pode chover de tarde e de noite. Faz até 27 também. Em Teresina, calor de 37. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Distrito Federal e em Goiânia. As imagens de satélite mostram uma faixa de nebulosidade do norte até o sudeste. Amanhã, uma frente fria e a circulação de ventos mantém a umidade do Amazonas até o Espírito Santo. Tem alerta para temporais entre os estados Fluminense, Mineiro e Capixaba e em grande parte do Amazonas. Já no interior do Nordeste, dia quente e seco. Em Florianópolis, faz 28 graus. Em Vitória, 29. 35 em Cuiabá. Em Rio Branco, 31 e até 30 em João Pessoa. Tempo delivery. O João Guilherme é de Colorado, no Paraná. Boa noite, João Guilherme. Terça-feira de sol com muitas nuvens e chuva passageira. À tarde faz 30 graus. Na quarta, dia chuvoso com 27. Na quinta, tem previsão de pancadas de chuva. Faz 29. A Neuza é de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Boa noite, Neuza. Terça de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À tarde faz 23. Na quarta, sol entre nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 29. Na quinta, chove a qualquer hora. Faz até 22. Participe também do nosso Tempo Delivery. Nas redes sociais, poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lid. O assassinato do ativista conservador Charlie Kirk nos Estados Unidos provocou um aumento no interesse dos americanos pela fé. Desde o crime no início de setembro, a venda de Bíblias aumentou em todo o país. Prestes a completar 32 anos,
Charlie Kirk foi morto com um tiro enquanto conversava com estudantes dentro de uma universidade nos Estados Unidos. Justamente no mês em que o ativista foi assassinado, as vendas da Bíblia dispararam entre os americanos. Foram 2.400.000 cópias vendidas apenas em setembro, um aumento de 36% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo o rastreador de vendas de livros Circana Bookscan. Kirk era cristão e costumava citar textos bíblicos para fundamentar suas convicções. Jovens entre 18 e 34 anos estão entre os mais interessados no conteúdo cristão atualmente, segundo uma das maiores editoras do país. Nos Estados Unidos, as vendas da Bíblia vêm registrando alta há pelo menos 2 anos, mas especialistas dizem que houve uma procura mais intensa depois da morte de Charlie Kirk. No momento mais emocionante do funeral, a esposa de Kirk disse que a morte do marido representou uma renovação espiritual para muitos de seus seguidores. O discurso foi acompanhado por cerca de 100.000 pessoas e transmitido ao vivo pelas redes sociais. Para uma das analistas do relatório sobre vendas de livros, a violência do ataque também despertou um movimento de reaproximação de muitos americanos com a fé. Ainda hoje, tiroteio e perseguição num bairro de alto padrão deixa 3 pessoas baleadas em São Paulo. E já no próximo bloco, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, faz a última convocação do ano. O lateral esquerdo Luciano Juba, do Bahia, e o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, foram convocados pela primeira vez. O técnico Carlo Ancelotti convocou hoje a seleção brasileira para os 2 últimos jogos do ano. O Fabinho, que estava na Copa de 2022 e está no Al Ittihad da Arábia, o lateral esquerdo Luciano Juba, do Bahia, e o atacante Vitor Roque, em grande fase do Palmeiras, foram chamados pela primeira vez pelo italiano. Uma última olhadinha na lista é sempre bom. O trabalho de Ancelotti foi até a noite de domingo. Deu tempo de passar pelo estádio de São Januário. A derrota do Vasco para o São Paulo não tirou o lateral direito Paulo Henrique da convocação. Para os amistosos contra o Senegal, no dia 15 de novembro, e contra a Tunísia, no dia 18, foram chamados os goleiros Ederson, Bento e Hugo Souza. Para as laterais, além de Paulo Henrique, Ancelotti convocou Wesley, Luciano Juba, Alexandro e Caio Henrique. Os zagueiros Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Marquinhos. No meio-campo, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Lucas Paquetá. Para o ataque, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque. Nessa convocação tem jogadores como Fabinho, que quero evaluar, como Juba, que quero evaluar, e como Vitor Roque, que está fazendo muito bom no Campeonato Brasileiro. A convocação de hoje teve a presença de mais jogadores que atuam no futebol brasileiro. Na última lista, apenas 4. Nesta, 7. A tendência é uma equipe mais próxima da Copa do Mundo, mas ele confirma que alguns jogadores ainda estão em fase de testes. Luciano Juba. E ele falou que na próxima convocação, em março, quando o Brasil deve fazer 2 amistosos contra europeus, lá a convocação já vai ser bem próxima da convocação para a Copa do Mundo. E atenção, hein? Quinta-feira tem Campeonato Brasileiro aqui na Record. Nós vamos transmitir Fluminense, que está brigando por Libertadores, e Mirassol, que é uma das sensações do campeonato. O jogo vai ser no Maracanã. Você tem cobertura completa também no R7 e no Record Plus. Está combinado, Mariana? Está combinado, Edu? Obrigada, Kleber. Você vai ver a seguir. O presidente Lula assina decreto de GLO que autoriza a atuação das Forças Armadas durante a COP30 em Belém. E também, Príncipe William faz primeira visita oficial ao Brasil e cumpre agenda voltada às pautas ambientais.
Estamos de volta para você saber que uma perseguição num bairro de alto padrão em São Paulo terminou com 3 pessoas baleadas. A troca de tiros começou depois que um casal com uma criança no colo foi assaltado ao sair de um restaurante. As imagens mostram um tiroteio na região do Morumbi. Tá vendo? Eu não quero mais viver aqui. Não dá. Os 2 homens baleados são João Vitor Gomes de Souza e Rian Cordeiro Santos, jovens de 18 anos, mas com um histórico violento. Eles roubavam as farmácias com essas cadetas, os cofres das farmácias, o caixa e qualquer outra pessoa que estivesse, cliente, funcionário, celular, carteira, aliança. Momentos antes da troca de tiros, 4 homens armados em 2 motocicletas abordaram um casal que havia acabado de sair deste restaurante com a filha de colo. Eles roubaram correntes de ouro, celulares e exigiram as alianças das vítimas. Como a da mulher estava difícil de sair, um dos assaltantes deu uma mordida para arrancar o anel. Aí, ó, os caras aí. Acabaram de roubar o mano. A perseguição policial começou na sequência. Estas imagens mostram o piloto de uma das motos com a arma empunhada e o passageiro da outra atirando. Segundo a polícia, a quadrilha tem aterrorizado bairros das zonas oeste e sul de São Paulo. No mês passado, os criminosos balearam um tenente do Exército que reagiu a um assalto dentro de uma farmácia. Um assaltante de 16 anos foi baleado e apreendido. Na semana passada, em um outro roubo a uma farmácia, um taxista foi confundido com um segurança e acabou assassinado. Para a polícia, o autor dos disparos foi João Vitor, que morreu no confronto de domingo com a polícia. Rian está internado sob custódia. Um homem que estava no ponto de ônibus foi atingido por uma bala perdida e levado para o hospital. O restante da quadrilha conseguiu fugir. Só este ano, na região do Morumbi, foram registrados mais de 2.200 roubos. Para a polícia, a proximidade com a comunidade de Paraisópolis facilita a fuga dos assaltantes. Eles saíam de lá, geralmente de dia, final de semana, ou dia de semana também às vezes, efetuavam os roubos de farmácia ou de transeuntes e retornavam para Paraisópolis, onde eles desapareciam na comunidade. E já que estamos falando da cidade de São Paulo, mais de 46 mil celulares foram roubados ou furtados aqui entre janeiro e setembro deste ano. Números impressionantes, mas pelo menos há um avanço. Quase 5 mil desses celulares foram recuperados e devolvidos às vítimas. Tiago voltava para casa quando teve o celular roubado na Avenida Paulista, uma das mais movimentadas da capital. Do nada me apareceram 3 elementos, pegaram meu telefone e saíram correndo. Então, para garantir a minha segurança, é melhor deixar para lá e vida que segue. Rodrigo está a passeio em São Paulo. Por segurança, ele anda com um celular antigo no bolso. Nós somos do interior e para vir para cá hoje a gente veio com um celular falso que é o do ladrão já. Celular é impossível usar aqui. A cada dia, 170 celulares são roubados em média por criminosos na cidade de São Paulo. Entre janeiro e setembro foram mais de 46 mil. São Paulo foi o estado do país com mais registros desse tipo de crime. Para enfrentar o problema, a Polícia Civil Paulista desenvolveu uma estratégia que consegue rastrear as ocorrências e recuperar os aparelhos. Todas as vezes que um roubo ou furto de celular é denunciado à polícia, o número desse aparelho vai para um banco de dados e passa a ser monitorado pelas operadoras de telefonia. E quando alguém tenta habilitar esse celular, a polícia é avisada. Em 5 meses, quase 5 mil aparelhos foram devolvidos às vítimas. Neste mesmo período, a polícia conseguiu recuperar cerca de 11.500 aparelhos no estado. O número de crimes caiu 22% em 2025. A gente está conseguindo receber informações sobre associações criminosas, organizações que estão ali focadas na receptação, entre tantas outras operações. Existem operações integradas que estão acontecendo também, entre Polícia Civil, Polícia Militar. O programa está só avançando. O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira que a COP30 será uma oportunidade do mundo conhecer a Amazônia de verdade. A declaração foi dada durante a visita a comunidades tradicionais no interior do Pará, que antecede a Cúpula do Clima e a COP30. Nós resolvemos marcar a COP aqui no estado do Pará, para que os americanos, os franceses, os alemães, os finlandeses, os noruegueses, os russos, os japoneses, os coreanos, para que o mundo venha aqui e veja o que é a Amazônia. Não adianta falar que a Amazônia é o coração do mundo.
e que a gente não pode derrubar uma árvore. Então é preciso viver. Lula também assinou o decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem durante o mês de novembro para a COP30. O efetivo vai atuar em conjunto com órgãos de segurança pública e do Estado do Pará para garantir a segurança dos eventos que devem reunir mais de 140 delegações estrangeiras e 50 chefes de Estado. O presidente esteve na comunidade quilombola Itacoamiri, em Acará, acompanhado dos ministros Aniele Franco e Paulo Teixeira. Lula participou de uma roda de conversa com moradores e, em seguida, foi ao assentamento Ilha Grande, onde 178 famílias produzem açaí e cacau. A região recebeu quase R$1 milhão em linhas de crédito. A visita acontece em meio aos preparativos para a COP30. O foco do governo é reforçar as ações voltadas ao desenvolvimento sustentável, geração de renda e a inclusão social no território amazônico. Ainda nessa segunda-feira foi inaugurada em Belém a Vila COP, que vai abrigar chefes de Estado durante a Conferência do Clima. E no Rio, até quarta-feira, prefeitos de várias cidades do mundo e ambientalistas se reúnem num evento preparatório da COP30. O encontro no Museu de Arte Moderna antecede a Conferência do Clima em Belém na próxima semana. Prefeitos de metrópoles como Londres, Paris e a Cidade do México participam das discussões. Uma das iniciativas é reduzir a poluição do ar em até 30% até 2030. O príncipe William da Inglaterra está no Brasil pela primeira vez. No Rio, ele visitou pontos turísticos e recebeu a chave da cidade. O herdeiro do trono britânico cumpre uma agenda voltada à pauta ambiental. No Pão de Açúcar, recebeu as chaves da cidade e foi reconhecido pelos turistas. O príncipe William visitou também uma das praias mais famosas da cidade. Em Copacabana, participou de uma simulação do Corpo de Bombeiros e até jogou uma partida de vôlei de praia. William vai estar na COP30, que começará na próxima segunda-feira em Belém. Pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record, mostra as intenções de voto para o governo de Mato Grosso no ano que vem. No primeiro cenário estimulado, quando são apresentados os candidatos numa eventual disputa, Wellington Fagundes, do PL, aparece com 42%. Otaviano Pivetta, do Republicanos, tem 17%. E José Carlos do Pátio, do PSB, 8%. Nulos e brancos somam 15%. Não sabem ou não responderam, 18%. Em uma segunda simulação, Wellington Fagundes, do PL, lidera com 34%. Jaime Campos, do União, tem 17%. Otaviano Pivetta, do Republicanos, aparece com 15%. Carlos Fávaro, do PSD, 12%. E José Carlos do Pátio, do PSB, com 7%. Nulos e brancos somam 10%. Não sabem ou não responderam, 5%. Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre os dias 1º e 3 de novembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A Comissão Especial da PEC da Segurança Pública ouviu hoje o diretor-geral da Polícia Federal. A comissão da Câmara está analisando a proposta que foi enviada pelo governo ao Congresso em abril. Andrei Rodrigues defendeu a proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo. O texto reforma o modelo de segurança pública no país e a atuação da Polícia Federal contra o crime organizado. O diretor-geral disse que as operações da Polícia Federal bloquearam ou apreenderam quase 10 bilhões de reais do crime organizado nos últimos 3 anos. A Polícia Federal tem feito o enfrentamento vigoroso do crime organizado em todas as suas frentes, em especial no enfrentamento ao poder econômico e prisão de lideranças do crime organizado. Andrei Rodrigues foi questionado sobre a ausência da Polícia Federal na mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. A informação de que haveria uma operação, os colegas analisaram, olha, a polícia, em regra, atua e cumpre mandados, cumpre ordens nos seus inquéritos e muitas vezes trabalha em coordenação nessas ciclos. E isso é simples, é diário, é cotidiano, isso foi potencializado, eu sinceramente estranho, né? E vejo que aí, entre esse ambiente politizado, tal, todo mundo quer criar a celeuma onde não há.
O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, também foi convidado para a audiência, mas não compareceu. O relatório final da PEC vai ser entregue até 4 de dezembro. O relator, deputado Mendonça Filho, disse que está construindo um texto viável, que tenha amplo apoio dos deputados. Se a PEC for aprovada na comissão especial, o texto seguirá para o plenário da Câmara, onde são necessários 308 votos em 2 turnos de votação. Depois, a proposta vai para o Senado. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro teve a tornozeleira eletrônica retirada hoje, durante uma audiência no Supremo Tribunal Federal. A audiência de Mauro Cid no STF foi fechada. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto pela participação na tentativa de golpe de Estado. Foi a menor pena do chamado núcleo principal da trama golpista, porque ele foi delator no processo. Hoje, o tenente-coronel teve a tornozeleira retirada e recebeu orientações sobre as regras para o cumprimento da pena. A partir de agora, ele não pode sair de Brasília, tem que ficar em casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã e nos finais de semana. Precisa se apresentar semanalmente à Justiça. Teve o porte de arma suspenso e está proibido de usar as redes sociais e de se comunicar com outros condenados ou acusados do processo. Mauro Cid também teve os bens desbloqueados. A execução do cumprimento da pena ficará sob a supervisão do ministro Alexandre de Moraes, que já determinou que o período de prisão provisória seja descontado da pena. Durante a audiência, a defesa de Mauro Cid pediu a extinção da punição por considerar que ele já cumpriu mais de 2 anos de medidas restritivas. Os pedidos vão ser analisados pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo. A paralisação do governo federal americano já compromete o funcionamento de serviços públicos essenciais. O governo anunciou que recorreu a um fundo de emergência para garantir metade do pagamento do programa de auxílio alimentação. O programa, que atende mais de 42 milhões de pessoas, estava programado para suspender os pagamentos em 1º de novembro. Mas a Justiça mandou o governo usar um fundo de emergência. A agência responsável pelo pagamento informou hoje que o valor emergencial é suficiente para custear apenas metade do programa este mês. Ou seja, muitas famílias podem receber menos do que o previsto. A paralisação dos serviços públicos federais começou em outubro. Republicanos e democratas não entraram em acordo para aprovar o orçamento. Em uma rede social, Trump disse não querer que os americanos passem fome só porque os democratas radicais se recusam a fazer a coisa certa e reabrir o governo. A paralisação também afeta o transporte aéreo. Funcionários públicos do setor não podem parar. Ainda assim, neste fim de semana, foi registrado o pior índice de falta de controladores de voo dos últimos 30 dias. Israel identificou hoje 3 corpos devolvidos pelo grupo terrorista Hamas. Para a nossa família, é o fim de uma longa noite, afirmou a mãe de Omer Neutra. O corpo do capitão do exército, que também tinha nacionalidade americana, foi um dos devolvidos. A família expressou profunda gratidão a Donald Trump pelo acordo que trouxe de volta os reféns. Além de Omer, os corpos do coronel Asaf Hamami e do sargento Oz Daniel também foram entregues. Os 3 morreram na invasão ao território israelense em outubro de 2023. O grupo terrorista Hamas ainda não devolveu os corpos de 8 reféns que estão na faixa de Gaza há mais de 2 anos. Segundo Israel, o atraso é proposital para adiar as próximas etapas do acordo, principalmente o desarmamento dos terroristas. O premier Benjamin Netanyahu disse que não vai permitir que extremistas presos em túneis em áreas dominadas por Israel voltem à região sob controle do Hamas. De volta ao Brasil, a Bolsa de Valores ultrapassou pela primeira vez na história os 150 mil pontos nesta segunda-feira. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, teve alta de 0,61%. Já o dólar caiu 0,42% e fechou o dia valendo R$ 5,35. 3 homens foram presos depois de invadir uma casa e fazer uma família boliviana refém em São Paulo. As vítimas, 2 mulheres e uma criança, não se feriram.
Essas imagens mostram pelo menos 5 homens que seriam os suspeitos do roubo passando em frente a uma casa vizinha na zona norte de São Paulo. Os ladrões invadiram a residência pouco depois das 5 da manhã. No local estavam 2 mulheres e uma criança que foram mantidas reféns. Com a chegada da polícia, 3 suspeitos pularam o muro e caíram sobre essa caixa de bebidas no quintal da casa vizinha. O boné de um deles ainda está por aqui e na parede ficou pendurado um par de luvas que foi usado na ação. Eu acordei com barulho, ouvi ele falando, eu vou me entregar, e aí o policial mandou ele pular o portão, né, que ele estava aqui. Nestas imagens é possível ver os policiais do lado de fora da casa. Moradoras de um prédio vizinho que acompanhavam tudo pela janela foram fundamentais para ajudar na prisão dos suspeitos. Aqui, ó, pro lado esquerdo! Dentro do imóvel foram apreendidos objetos e ferramentas usados no crime. Os policiais também apreenderam uma sacola com cerca de R$300 mil em espécie que seriam das vítimas. Entre janeiro e setembro, houve no estado de São Paulo mais de 24 mil furtos e roubos a residências. Os 3 suspeitos presos foram levados para a delegacia e tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Eles vão responder pelo crime de tentativa de roubo. Os outros 2 suspeitos fugiram. Morreu aos 73 anos em Belo Horizonte o cantor e compositor Lô Borges, um dos criadores do movimento musical Clube da Esquina. Lô Borges estava internado havia 15 dias com quadro de intoxicação por remédios. Se eu morrer, não chore, não, é só a lua. Um dos maiores compositores do país, Salomão Borges Filho, o Lô Borges, entrou para a história da música brasileira com uma mistura inovadora de gêneros. Na janela lateral, no quarto de dormir. Ao lado de Milton Nascimento, Beto Guedes, do irmão Márcio Borges e de outros artistas, fundou um dos movimentos mais importantes da MPB. Sou da América do Sul, eu sei, vocês não vão saber. Era neste ponto, entre as ruas Paraisópolis e Divinópolis, na região leste de Belo Horizonte, que os amigos se reuniam para conversar, compor e tocar. Esses encontros deram origem na década de 1970 ao Clube da Esquina, que se tornou símbolo da criatividade e projetou a música mineira para o mundo. Hoje, a Esquina foi ponto de encontro dos fãs, que vieram prestar homenagens. A gente está aqui hoje para isso, para celebrar a vida dele e todo esse legado que ele deixa para a gente. Lô Borges tinha 20 anos quando o álbum Clube da Esquina foi lançado em 1972. A música dele arrebatou Tom Jobim, Elis Regina, Milton Nascimento, né? Músicos, amigos e fãs se manifestaram pelas redes sociais. O presidente Lula disse que a MPB não seria a mesma sem ele. Samuel Rosa, do Skank, disse estar devastado com a notícia da perda do maior parceiro na música. Beto Guedes escreveu: "Te amo pra sempre". E Milton Nascimento afirmou que Lô Borges foi uma das pessoas mais importantes da vida dele. A amizade e a trajetória com o amigo foram celebradas na turnê de encerramento da carreira de Milton Nascimento em 2022. Lô Borges e os parceiros do Clube da Esquina subiram ao palco e participaram do último show no estádio do Mineirão. Com uma obra completa e premiada, Lô Borges, aos 73 anos, se despede do público, mas não da música. Quando alguém passar e perguntar por mim, não esqueça de dizer até amanhã, até amanhã, até amanhã. O velório de Lô Borges será amanhã no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, em cerimônia aberta ao público.
O governo de São Paulo anuncia amanhã a criação de um novo parque estadual nos municípios de Cotia e Ibiúna, região metropolitana. A medida faz parte de um evento que antecede a COP30. O parque será aberto para pesquisa científica, educação ambiental e também para o turismo sustentável. O novo Parque Estadual do Morro Grande abriga as nascentes do rio Cotia, que alimentam os reservatórios do sistema de abastecimento da região. Daqui sai água limpa e de qualidade para mais de 400 mil pessoas da região metropolitana de São Paulo. A transformação da antiga reserva em parque é uma estratégia para aumentar o cuidado com a água e com a biodiversidade. A partir de agora a gente vai ter a gestão, uma equipe especializada da Fundação Florestal, que é vinculada aqui à Secretaria, vendo tudo que é necessário de proteção da biodiversidade, vendo pesquisa, educação ambiental, aliando também a questão de segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo. Toda esta área de vegetação densa e preservada ocupa cerca de 10.600 hectares, o equivalente a 10 mil campos de futebol cobertos pela Mata Atlântica. Com a abertura para visitações, o público vai poder conhecer de perto as nascentes do rio, de onde vem a água que abastece a região. Aqui é a prova viva e técnica de que floresta produz água. Produz água de qualidade e garante perenidade no abastecimento público. A floresta funciona como um grande filtro que retém a água e distribui ela de forma limpa e duradoura. Além da visitação, o novo Parque do Morro Grande vai contar com ações de educação ambiental, mapeamento das espécies e outras medidas para garantir água para muitas gerações. No longo prazo, o interesse público vai prevalecer e essa área vai ser mantida preservada, olhando para essa questão operacional e também para uso público. O JR volta à 00:30, mas você pode assistir a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a novela Mãe e logo depois de Reis tem Prova de Fogo na Fazenda. Não perca. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.